Olá, mais um vídeo sobre equações. Desta feita vamos nos focar na resolução de equações. Temos dois princípios que nos ajudam a resolver equações. O primeiro chama-se o princípio da adição e diz que nós podemos adicionar a mesma quantidade a ambos os membros da equação e assim mantemos a nossa igualdade. Ora, vamos começar com um exemplo muito simples. X mais 2 igual a 8. Se nós retirarmos 2 ao primeiro membro, podemos fazê-lo porque tiramos também 2 ao segundo membro. Diz o princípio da adição. Ora, 2 menos 2 é 0. O que significa que no primeiro membro nós ficamos apenas com x igual a 8 menos 2. Portanto, basicamente, aquilo que eu expliquei no último vídeo, que era a regra da adição, aqui aparece a explicação do princípio. O que nós fazemos na prática é simplesmente passar o mais 2 do primeiro membro para o segundo membro e trocar-lhe o sinal. Mas o que nós estamos a fazer, efetivamente, é tirar 2 a ambos os membros da equação. Agora o princípio da multiplicação. 2x igual a 8. Enganei-me, igual a 6. Basicamente, o princípio da multiplicação diz que nós podemos multiplicar ou dividir ambos os membros da equação por um número diferente de 0. E reparem que o que dava mesmo jeito de dividir era por 2, porque 2 sobre 2 fica 1 no primeiro membro. Portanto, aplicando a lei do corte, ficamos só com x. Mas se dividirmos por 2 no primeiro membro, também temos de dividir por 2 no segundo membro. E como tal, a nossa solução é 3. Agora, vamos tentar juntar numa só equação o uso dos dois princípios, que eu agora vou falar mais simplesmente como se fosse uma regra prática. Primeira regra prática. Vamos passar o menos 2, para o segundo membro. E vamos trocar o sinal. Porquê? Porque estamos a somar 2 a ambos os membros da equação. Lembram-se do princípio que nós falamos. Ora, no primeiro membro ficamos apenas com 3x, mas no segundo membro ficamos com 10 mais 2. 10 mais 2 não é 8, pois não? Não, é 12. Assim, podemos então aplicar agora outro princípio, outra regra prática que simplesmente permite nós olharmos para aquela equação e dizermos que tiramos dali o 3 e colocamos no outro membro, mas a dividir. Mas não se esqueçam de porquê que aparece aquele 3 ali a dividir, porque nós estamos a dividir ambos os membros da equação por 3. E aplicamos a lei do corte ali e fica x. E, portanto, no segundo membro ficamos com 12 sobre 3, que dá para simplificar, e fica x igual a, isso mesmo, 4. E, portanto, a nossa solução vai ser 4. Vamos a mais um exemplo destes. Segunda equação. Vamos ver, 2x mais 4 igual a 5 menos 4x. Ok? Desta feita, nós olhamos para a nossa equação e percebemos que temos vários termos com x, vários termos com incógnita e vários termos independentes. E, portanto, vamos aplicar a regra da adição para juntar os termos semelhantes. Ou seja, no primeiro membro mantemos o 2x, mas vamos passar o menos 4x para o primeiro membro, trocando-lhe o sinal, mais 4x. No segundo membro mantemos o 5, mas vamos passar o 4, que troca o sinal e fica menos 4. Portanto, aplicamos a nossa regra da adição neste primeiro passo. E agora é simplificar. 2x mais 4x dá 6x. E 5 menos 4 dá 1. Estamos prontos para aplicar a regra da multiplicação, ou seja, dividindo aquela equação toda por 6, não é? No primeiro membro fica apenas x e no segundo membro fica 1 sobre 6, que é 1/6. Como tu sabes, 1/6 é uma dízima infinita, periódica, e não vamos simplificar, não vamos estar a pôr uma solução aproximada. Portanto, nós estamos a falar da resolução de equações e estamos a usar os princípios de equivalência, que são princípios que permitem encontrar equações equivalentes à primeira.
Estas equações equivalentes, não se esqueçam, têm a mesma solução, por isso é que nós, ao simplificar da maneira como andamos a simplificar, estamos sempre a descobrir outras equações que são equivalentes à primeira. Vamos agora treinar. Esta é uma matéria de treino. Como correu? Conseguiste fazer as 3 equações? Vamos ver. A primeira, tínhamos 7x menos 6x igual a menos 2 mais 3, porque apliquei a regra da adição. Simplificando, ficava logo x igual a 1 e a solução deu 1. Vamos para a segunda. Mesma coisa, passamos o 2x para o primeiro membro, o menos 5 para o segundo membro, trocamos o sinal e ficamos com menos x igual a 2. Ora, e agora temos que pensar um bocadinho. Eu já avancei e já coloquei ali que x é igual a menos 2, mas vamos pensar porquê. Se nós multiplicarmos a equação toda por menos 1, menos x vezes menos 1 é x. Menos por menos dá mais. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, temos ali a nossa solução, que é menos 2. Vamos para a última. 2x, passamos para o primeiro membro, não tínhamos nenhum termo com x no primeiro membro. Passamos o 4 para o segundo membro, fazendo aqueles cálculos e aplicando a regra da multiplicação. 3 meios. E esta é a nossa solução.